Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Exatamente. Mais uma. É porque agora mudou. Antes era sexta-feira, agora é quarta-feira. A segunda Quarta-feira. temporada do Pit Stop Fonte é na quarta-feira. Toda quarta-feira, às 2h30, aqui no Fonte Hub. Mais uma vez, mais uma quarta-feira, mais uma startup com a gente. Hoje nós temos a Se Candidate Mulher. Nós estamos aqui com a Ana Clara Paiva. Calma aí. Não. Deixa ela se apresentar. Já vai não, atropelar. Você me cortou, meu amigo Gabriel. Eu ia falar isso. Cara, Tudo bem. a gente não costuma apresentar as pessoas aqui. Então, ela se apresenta. Então, Ana Clara, muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Você se apresenta, não vou falar não. Você se apresenta. Quem é a Ana Clara Paiva? Boa tarde, pessoal. Eu sou Ana Clara Paiva, sou a Head de Projetos e Empregabilidade da Se Candidate Mulher, sou especialista em carreira e conto tudo para as mulheres, como que elas podem fazer para elas se destacarem nos processos seletivos. E aí, como que foi o pitch de hoje? Gostou? Nossa, foi muito legal participar desse pit stop. É muito importante para esse candidato estar aqui falando um pouco sobre o que nós fazemos. As Candidates não é uma ONG e nem um projeto. Então, Tava na bio de vocês, eu vi na bio de vocês, que Pois é. nós somos uma ONG. não somos uma ONG, não somos um projeto, nós somos uma startup de recursos humanos especialista em capacitar as mulheres e também fazer com que as empresas consigam, de fato, contratar essa mulher. Porque essa mulher ela não vai se candidatar se ela não se sentir segura para isso. Então, a gente tem todo um trabalho para isso. E para a gente é muito importante estar nesses espaços de fusão, porque às vezes os vieses estão neles também. Então, às vezes um homem ou às vezes uma outra empresa, ela não vê a importância da contratação de mulheres e conhecer esse candidato mulher já é o primeiro passo. Muito legal, parabéns, mais uma vez, pelo primeiro vez, parabéns. Muito bacana. Pela ideia, pela startup. E você é mineira, né? Você estava contando pra gente em mineira. off que você é mineira. E a Se Candidate Mulher começou em Minas, começou aqui. Como que foi esse início? Muito legal. Bom, a Se Candidate Mulher foi fundada pela Jennifer Coutinho. Ela também é mineira, mas não foi o motivo principal da criação da Se Candidate Mulher. A Se Candidate Mulher surgiu porque a Jenny, lá no princípio, ela tinha uma listinha e ela sonhava em ser bem-sucedida em um determinado momento de carreira. E ela tinha uma listinha que ela dava checks se ela se sentia pronta para uma vaga. Então, durante muito tempo, ela não se candidatou para vagas de emprego porque ela achava que ela não estava pronta. Até o dia que a gente teve acesso aos dados de uma pesquisa da HP que disse que as mulheres só se candidatam às vagas de emprego quando elas têm 100% dos requisitos, enquanto os homens fazem isso com 60%. Caraca. Então, nesse dia, ela percebeu que, cara, nesse dia tinha mais de 8,5 milhões de mulheres desempregadas e muitas com o sentimento de síndrome do impostor, de, cara, eu ainda não tô pronta para me candidatar. Mas, por outro lado, depois que a gente entende um pouco de mercado, a gente sabe que se você tiver todos os requisitos de uma vaga de emprego, talvez você está pronto para a próxima vaga. Então, elas estavam deixando as oportunidades na mesa, sendo que elas já deveriam estar se candidatando e, de fato, concorrendo aos processos seletivos ao invés de ficar só na vontade, sabe? Você falou da síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor, pra quem tem em casa e não sabe o que é? Ótimo. Bom, a síndrome do impostor não é uma doença, tá? Fiquem tranquilas em relação a isso. A síndrome do impostor são comportamentos que muitas das vezes nós temos em relação a nós mesmos, que trazem muito sobre medo, sobre incapacidade. Serve para homens e para mulheres, tá? Não é só de mulheres, mas normalmente ela impacta mais as mulheres e pessoas que têm muita visibilidade. Então, é muito comum que artistas ou que pessoas que tenham um dom diferenciado, eles tenham isso muito alto. E essa síndrome do impostor faz com que as pessoas não se sintam prontas para uma candidatura, por exemplo. Uhum. Ou, às vezes é muito comum, tipo, alguém, por exemplo, um cantor, pô, mas não sei o que compõe as minhas músicas, será que eu sou esse artista mesmo? Pô, cara, você merece, você Exato. chegou lá, mas é muito comum, né? Isso, mais que a gente pensa. Exatamente. E é muito legal a startup de vocês, até porque, por exemplo, vocês dão a oportunidade para as pessoas entenderem e você também dá confiança para essas mulheres. Tipo, cara, eu sou... Não sei se eu posso falar essa palavra, mas, cara, eu sou... Braba. Eu sou brabo, Braba. entendeu? Então, assim, porque tem muito essa imagem de, cara, a mulher... eu não sei, eu não sei se eu vou... Então, assim, você muda esse mindset da pessoa, cara, é muito legal. Então, assim, mais uma vez, parabéns. Exato. E para que ela possa se sentir braba, como a gente está brincando aqui, a gente capacita ela. Então, ela faz um treinamento de soft skills com foco em empregabilidade. Então, ela vai fazer aula de autoconhecimento, Isso que eu te pergunto, de como que é currículo, esse... de LinkedIn, de entrevista, de como que ela trabalha o pitch e a apresentação pessoal dela. Então, tem todo um trabalho para que ela fale, cara, eu realmente posso me candidatar porque eu tô pronta.
E assim, como que vocês passam, vocês apresentam, vocês ensinam esse... Qual é a metodologia de vocês, que você falou? Esse do soft, como que é essa metodologia de vocês? Maravilhosa pergunta. Nós temos uma plataforma. Nessa plataforma, a gente tem conteúdos organizados que desenvolvem cada uma dessas soft skills que são normalmente trabalhados nos processos seletivos. Então, primeiro a gente capacita essa mulher. E depois a gente trabalha com a empresa para falar assim, olha, eu tenho essa mulher aqui que está pronta, contrata ela. Por meio do site que as mulheres vão conseguir acessar, como que é? A gente tem hoje turmas, nós funcionamos por turmas, então agora, por exemplo, nós estamos começando hoje uma turma nova e nessas turmas a gente faz esse ciclo. As mulheres podem fazer parte dessas turmas acessando nossas redes sociais e se inscrevendo nas turmas. Entendi. Um dado que eu estava vendo esses dias é que, assim, a gente viu que cresceu bastante, né, o número de mulheres que são CEOs, CMOs, cargos, né, de confiança, cargos de altos, né, vamos dizer assim. Isso é muito positivo. Mas saiu recentemente que muitas mulheres estão deixando esses cargos por não se sentirem tão valorizadas, por não terem condições ali de trabalho que sejam adequadas. E queria saber se vocês trabalham também, de certa forma, como assim, né? De, você chegou lá, você merece chegar lá e você merece se manter lá com condições necessárias, né? Condições básicas. Ótima questão. Quando a gente fala da mulher, quando a gente fala em relação à empregabilidade dela, a gente entende também que a mulher tem uma vida pessoal, que ela tem uma vida profissional e que durante a vida a mulher assume diversos papéis. Então, um dos nossos pilares dentro da própria STEM Academy é o desenvolvimento de competências em relação ao autoconhecimento e à autoconfiança, porque ela precisa entender que se ela tem conhecimento, normalmente as mulheres elas têm mais conhecimento do que os homens, ela é a pessoa certa para ocupar aquele espaço e que às vezes ela precisa pedir ajuda para delegar, que às vezes ela não vai dar conta de tudo e tá tudo bem. Só que ela precisa fazer isso de uma forma que para ela faça sentido. Que, por exemplo, hoje, no meu dia a dia, eu já entendi que pedir ajuda não é uma fraqueza. Então, eu não me sinto mal quando, por exemplo, igual esses dias que eu estou trabalhando presencialmente aqui, eu sei que tem uma pessoa me ajudando lá na minha casa a manter a ordem lá. Eu sei que, por exemplo, eu não sou uma boa pessoa para fazer atividade física sozinha. Então, eu tenho uma pessoa que está ali comigo. Então, quando a gente tem essas perspectivas, a gente desenvolve o nosso autoconhecimento e não vê isso como fraqueza, a gente consegue buscar esses cargos, a gente consegue olhar para uma cadeira e ter desejo pela cadeira, porque tem mulher que nem desejo tem. A gente faz muito essa pergunta aqui de como foi para você tirar a inovação do papel. Assim, tirar a inovação do papel já é difícil, no Brasil é mais difícil ainda. E para você, como mulher, como foi tirar a inovação do papel num país tão machista como o Brasil? E comprando, digamos assim, essa briga no bom sentido, que ainda não era uma startup qualquer, né? Muito legal. Bom, falando da Ana, vou falar da Ana e depois vou trazer um pontinho da Jenny também, eu acho importante isso. Quando as candidatas de mulher começou, eu estava lá no projeto no dia 0, uma das nossas maiores motivações era fazer com que as 8,5 milhões de mulheres que estavam desempregadas, porque a gente começou bem no princípio da pandemia, elas obtivessem sucesso. Então, tirar a inovação do papel, fazendo aulas, fazendo mentorias, foi um movimento muito natural e de uma briga que a gente comprou com a gente mesmo, porque a gente sabia que a gente não queria nos ver naquela posição. Então, por isso, tirar a motivação do papel foi muito de eu quero ajudar, eu quero que essas mulheres saiam dessa posição e eu tô aqui com conhecimento, eu vou ajudar elas a saírem. Então, cada mulher que era recolocada dava mais motivação para a gente continuar. Legal. No dia 0 da candidata mulher, a Jenny, ela estava em um intercâmbio para ela cumprir o último requisito da lista dela, que era o inglês fluente. Que legal. Então, para ela, era o mesmo gás e ela ainda tinha um desespero, porque ela estava fora do país, buscando o último requisito dela. E quando ela olhava para o Brasil, ela não se via se candidatando nas vagas que ela estava pronta. Então, via muito cara, o meu papel, o propósito da minha vida é realmente ajudar essas mulheres, mas também ajudar as empresas, porque como a Jenny vinha de um ambiente de inovação e de startups em São Paulo, ela entendia que as empresas também não conseguiam contratar. Então, a Jenny tinha as duas visões. Eu preciso ajudar a mulher, mas eu também preciso ajudar as empresas. Então, foi
um processo muito difícil, porque a gente lidava com a vulnerabilidade de uma mulher, com muitas das vezes a empresa querendo só contratar, ela não fazia ideia de quem seria, mas ela queria resolver o problema dela. E a gente estava na pandemia. Então, a gente teve que, no dia zero, trabalhar com lives, com a programação totalmente online, mas a gente não tinha experiência. Então, era um eterno laboratório que hoje a gente tem muito orgulho e faz com que a Scandidate seja a empresa que ela é hoje. Isso que eu ia tratar com você agora, assim, sobre as dificuldades que vocês tiveram. Você trouxe muito bem essa questão, a questão geral, já. E vocês começaram também na pandemia, né? Então, assim, tem mais um agravante aí. Para vocês, quais foram os maiores desafios? Para mim, o primeiro desafio foi ter que dar o play no Instagram para conversar com a mulher. Porque eu nunca tinha feito isso, não, antes da minha vida. O primeiro desafio para a gente, com certeza, foi esse. Depois foi a gente montar uma comunidade que era engajada, que as mulheres vissem valor. Porque, por mais que a gente queria ajudar, a gente queria que elas reconhecessem a gente enquanto uma pessoa que está ali para ajudar e não só por interesse. Tanto que durante grande parte do MVP das candidatas, a gente não ganhou nenhum real. Então, a gente queria ser bem vista por essa mulher e não como simplesmente alguém que, tipo, tá me oferecendo ajuda, mas vai me oferecer venda ali em seguida. Então, a gente tinha esse cuidado. E acredito que depois foi começar a pensar em escala. No princípio, o nosso objetivo era ajudar 5 mulheres por mês. Como que a gente fazia para a gente virar essa chavinha de ajudar 5, para depois ajudar 50, para depois ajudar 500? Então, esse foi um grande desafio e é muito do que a gente tem trabalhado até hoje. Cada vez mais focar em escala, em ajudar ajudar mais mulheres. Hoje, a gente já recoloca 2 mulheres por dia. Que legal. E um dos nossos objetivos é aumentar para 3, 4, 5. E isso só vai acontecer quando a gente conseguir alcançar a escala, e para isso a gente precisa de ter uma visibilidade muito bacana, a gente precisa ter apoio de várias iniciativas, às vezes a gente precisa até mesmo olhar para o governo. Então, é um desafio que move a gente todos os dias. Fica à vontade, fica à vontade. Não, uma pergunta que me veio, assim, porque eu vejo, entre nós, assim, a nossa faixa de idade, a minha geração, a galera é muito... Já tem uma autoconfiança muito debilitada, assim, né? Às vezes amigos, vou correr pra vaga de estágio, mas eu não sei se eu consigo... Cara, como assim? Sabe? Tipo, cada pessoa maravilhosa, capacitada, que não se sente confortável, assim. Como é que é lidar, talvez, com as mulheres mais jovens ali, que já tem essa questão, assim, geracional mesmo, de não se sentir preparado, que o mundo muda muito rápido. Não ter essa autoconfiança. Bom, para mim, um dos módulos preferidos das Scandidate Mulher, sem dúvidas, é o módulo de autoconhecimento, que é quando a gente orienta a mulher a ter um olhar sobre ela mesma. Porque muitas das vezes a gente traz traços característicos do nosso dia a dia, mas a gente precisa aprender a valorizar nossas forças, nossas virtudes, aquilo que a gente tem de melhor. Quando a gente faz esse movimento lá no primeiro módulo, a gente consegue ressignificar a jornada e fazer com que a mulher tenha mais coragem e que ela se veja como uma boa candidata para sentar naquela cadeira. E quando ela começa a entender que ela é a pessoa certa, as coisas acontecem muito mais naturalmente. Tá trazendo um dado aqui interessante do site de vocês que eu li. Uma empresa disse que a gente saímos de 18% para 42% de mulheres no corpo da nossa empresa. Como você se sente com esse dado, assim, com essa informação? Sensacional. Isso aí é o que me faz dormir tranquila todo dia. Quando eu vejo que as empresas, de fato, estão entendendo. Primeiro, eu não quero que tenha só mais mulheres dentro da empresa. Eu quero que elas entendam a importância da diversidade e inclusão dentro da empresa dela. Porque ter mulheres só por ter mulheres, para mim, não adianta nada. A mulher precisa entrar lá e ela precisa ter atividades que ela vai entregar resultado. Porque, para mim, a empresa que é, de fato, uma empresa de sucesso é aquela empresa que paga boleto. Então, eu quero que a mulher chegue lá e ela contribua com esses resultados. Então, quando uma empresa, de fato, sai de 18% de mulheres para 42%, mas que depois, no fim do ano, fala assim, Ana, a gente aumentou em 1,5% a nossa lucratividade. É esse dado que eu quero.
Legal. E isso aí faz com que eu durma tranquila todas as noites. É Legal. muito, muito bacana que lá na faculdade, principalmente, ou até aqui na Gazeta, a gente trabalha muito com criação. E o que a gente sempre discute, cara, a criação é uma área, por exemplo, que ela necessita ser diversa. Porque se juntar todo mundo com a mesma cabeça para criar, Não vai ter, não vai faz ter sentido. criatividade. Pode ter que vai atingir Mas vai ser um aquela número de parada pessoas, assim, ínfimo. Então é muito bacana. Ontem eu aprendi uma expressão nova aqui, inclusive no podcast, que é o zero to hero. Eu não sabia dessa expressão. Eu sou jornalista, então assim, eu sou do meio mais com nomes mais abrasileirados, mais calmos, mais português. Então, cara, eu aprendi essa expressão ontem. E, Ana, pra você, assim, a se candidata mulher, de uma forma geral, chegou ao hero? Ou vocês querem mais e mais e mais e mais e mais? Ó, hoje eu considero que nós já somos o hero, mas eu acredito que nós estamos no primeiro degrau. Existem vários outros degraus para serem conquistados. E, sem dúvida, a gente ter a oportunidade de estar aqui conversando sobre o tema, a gente estar tendo visibilidade, ele contribui para os próximos passos. Entendi. Então, quer falar? Não, só vou falar que quando você for fazer a última pergunta, você vai ter que mudar. Eu tava pensando nisso durante esse processo que eu tava verdade. pensando. Mas eu acho que uma última pergunta antes da última... Tem uma outra pergunta que ela é matadora, assim. Que aí é o seu famosa, momento. é famosa. É o seu momento O momento de olhar na câmera. é o seu momento. Vocês têm um programa que é o programa Carreira de Mulher. Vem mais um programa por aí? Você pode dar algum spoiler de alguma coisa? Pergunta maravilhosa. Gente, vou dar um spoilers para vocês. O próximo Carreira de Mulher já está sendo construído. A próxima edição vai ser a edição de liderança. E nós vamos ter palco, a Gazeta. A edição vai ser realizada de forma híbrida. Então, se você está ouvindo esse podcast, você não está no estado do Espírito Santo, não tem problema. Você vai poder participar com a gente online. Mas as primeiras pessoas que se inscreverem vão ter a oportunidade de estarem nessa discussão presencialmente na Gazeta e estando à frente de uma discussão muito forte com mulheres e com foco em liderança, para que você que está querendo um novo cargo, para que você que está pensando em como que você vai fazer para ser promovida, você possa estar aprendendo em como você pode fazer isso. Muito legal. São quantas vagas? Segredo. Tem Segredo. poucas vagas. Então, corre lá, É gente, isso aí, pelo fica amor de Deus. atento. E agora a nossa pergunta final. A gente vai mudar um pouco a pergunta agora. Depois a gente explica em off até. Mas essa é a pergunta, é a hora que você tem o seu momento. Você pode falar o que você quiser para aquela câmera ali. Assim, por que a mãe do Gabriel? Por que a minha irmã? Por que a prima? Por que elas deveriam utilizar o Se Candidate Mulher? Bom, acredito que elas devem utilizar o serviço desse candidato mulher, porque a mulher pode ser aquilo que ela quiser. Então, se às vezes a mulher está pensando em uma nova posição, se ela às vezes pensa em ser promovida, se às vezes ela está em transição de carreira, as candidatas mulher capacita vocês para esse momento e depois a gente ainda faz a conexão de vocês com o mercado. Então, a gente trabalha a empregabilidade de vocês e a gente mostra que vocês realmente podem ser aquilo que vocês quiserem. Muito bacana. Muito bacana. E também o último ponto que você destacou ali sobre essa conexão com o mercado, que aqui no nosso mercado capixaba, então, é ainda mais importante, né? Então, ainda tem o famoso plus a mais, né? Plus a mais. esse Plus a mais. Ana, Muito bacana. muito obrigado por esse papo. E parabéns, né? E parabéns, Principalmente exatamente. porque- Primeira coisa, parabéns. Muito obrigado por esse papo. Eu espero ouvir muito mais desse candidato mulher, tá? Muito obrigado e muito boa feliz. sorte. Obrigada. Valeu. Galera, esse foi mais uma quarta-feira, mais um Pit Stop Fonte. A gente se vê quarta-feira que vem. Valeu? Valeu. Fui!